Estudo sobre a vida de Cristo completo. Feito por Henrique Silva. Nos dias de Herodes, o rei. Numa tentativa de matar o menino Jesus, Herodes, o grande, rei da Judéia, ordenou que todos os meninos de até 2 anos que estavam em Belém fossem mortos. A história registra muitos acontecimentos que ocorreram nos dias de Herodes, o rei, os quais lançam luz sobre o contexto da vida e do ministério de Jesus. Mateus 2:1-16. Porque Herodes queria matar Jesus. E por que motivos judeus tinham um rei na época do nascimento de Jesus, mas quando ele morreu quem governava era o romano Pôncio Pilatos. Para entender bem o papel de Herodes na história e ver por que ele é importante para os leitores da Bíblia, precisamos considerar o que aconteceu várias décadas antes de Jesus nascer. Lutas pelo poder na Judéia. Na primeira metade do segundo século a.C., a Judéia era governada pelos Seleucidas, da Síria, uma das 4 dinastias formadas após a divisão do Império de Alexandre, o Grande. No entanto, por volta de 168 a.C., quando o rei Seleucida tentou substituir a adoração a Jeová pelo culto a Zeus no templo judaico em Jerusalém, os judeus, liderados pela família dos Macabeus, se revoltaram. Os Macabeus, ou Asmoneus, governaram a Judéia de 142 a 63 a.C. Em 66 a.C., 2 príncipes Asmoneus, Hircano II e seu irmão Aristóbulo, lutaram pelo trono. Deu-se início a uma guerra civil e os dois procuraram o apoio de Pompeu, um general romano que na época estava na Síria. Pompeu não perdeu a chance de intervir. De fato, os romanos estavam ampliando sua influência para o leste e nessa época controlavam uma grande parte da Ásia Menor. Mas uma sucessão de governantes fracos na Síria fez com que a região caísse na anarquia, ameaçando a paz que os romanos desejavam manter no Oriente. Assim, Pompeu estava na região com o objetivo de assumir o controle da Síria. Sua solução para a luta dos Asmoneus foi dar apoio a Hircano, de modo que em 63 a.C. os romanos entraram em Jerusalém para colocar no poder o seu nomeado. Hircano, porém, não seria um governante independente. Os romanos agora estavam envolvidos e não abriria mão da sua influência. Hircano se tornou um etnarca romano, ou seja, alguém que governava com a permissão dos romanos e que dependia de sua boa vontade e de seu apoio para se manter no trono. Ele podia administrar os assuntos internos como quisesse, mas nos assuntos externos precisava seguir a política de Roma. A ascensão de Herodes. Hircano era um governante fraco, mas era apoiado por Antípater, um idumeu que era pai de Herodes, o Grande. Antípater era a força por trás do trono. Mantinha as descontentes facções judaicas sob controle, e logo passou a ter o domínio efetivo da Judéia. Ele ajudou Júlio César a lutar contra seus inimigos no Egito. Os romanos recompensaram Antípater por elevá-lo à posição de procurador, de modo que ele só prestava contas aos romanos. Depois, Antípater nomeou seus filhos, Fazel e Herodes, como governadores de Jerusalém e da Galiléia respectivamente. Antípater ensinou seus filhos que nada podia ser feito sem a autorização de Roma. Herodes lembrou-se bem dessa lição. Em toda a sua carreira, ele conseguiu conciliar as exigências de seus soberanos romanos com as de seus súditos judeus. Sua habilidade como organizador e general o ajudou muito. Com 25 anos, Herodes foi nomeado governador e logo conquistou a admiração tanto de judeus como de romanos ao expulsar vigorosamente bandos de criminosos do seu território. Depois de rivais terem envenenado Antípater em 43 a.C., Herodes se tornou o homem mais poderoso da Judéia. Ainda assim, ele tinha inimigos. A aristocracia de Jerusalém considerava Herodes um usurpador e tentou convencer Roma a destituí-lo. A tentativa falhou. Roma era leal à memória de Antípater e valorizava as habilidades do filho dele. Entronizado como rei da Judéia. A solução de Pompeu para a crise da sucessão ao trono dos Asmoneus 20 anos antes tinha deixado muitos amargurados. Os membros da facção perdedora tentaram novamente tomar o poder e acabaram conseguindo isso em 40 a.C. com a ajuda dos inimigos de Roma, os partos. Aproveitando o caos criado pela guerra civil em Roma, eles invadiram a Síria, depuseram Hircano e colocaram um membro anti-romano da família dos Asmoneus em seu lugar. Herodes fugiu para Roma, onde foi muito bem recebido.
Os romanos queriam ver os partos fora da Judéia e também que o território voltasse para eles sob um governante que eles aceitassem. Precisavam de um aliado de confiança e viam que Herodes era a pessoa ideal. Portanto, o Senado romano entronizou Herodes como rei da Judéia. Num ato que simbolizava as muitas concessões que Herodes teria de fazer para manter o poder, ele liderou uma procissão que ia do Senado ao templo de Júpiter, onde fez sacrifícios a deuses pagãos. Ajudado por legiões romanas, Herodes derrotou seus inimigos na Judéia e reivindicou seu trono. Sua vingança contra seus opositores foi brutal. Ele eliminou os asmoneus e os aristocratas judeus que os apoiavam, bem como quaisquer outros que estivessem incomodados pelo fato de serem governados por um amigo de Roma. Herodes consolida seu poder. Em 31 AEC, quando Otávio surgiu como governante incontestável dos romanos ao derrotar Marco Antônio em Actium, Herodes percebeu que sua amizade de longa data com Marco Antônio seria vista com suspeita. Por isso, Herodes se apressou em assegurar Otávio de sua lealdade. O novo governante romano, por sua vez, confirmou Herodes como rei da Judéia e aumentou os territórios dele. Nos anos que se seguiram, Herodes estabilizou e enriqueceu seu reino, transformando Jerusalém num centro de cultura helenística. Ele realizou grandes projetos de construção, fez palácios, a cidade portuária de Cesareia e novos prédios majestosos para o Templo de Jerusalém. Durante todo esse tempo, o foco de sua política e a fonte de seu poder se baseava em sua amizade com Roma. O controle que Herodes tinha sobre a Judéia era total, sua autoridade, absoluta. Ele também manipulava o sumo sacerdócio, nomeando para essa função quem ele quisesse. Ciúme assassino. A vida particular de Herodes era conturbada. Muitas de suas 10 esposas queriam que um de seus filhos sucedesse o pai. As intrigas no palácio suscitaram suspeitas e a crueldade de Herodes. Num ataque de ciúme, ele mandou matar sua esposa favorita, Mariane, e mais tarde fez com que 2 dos filhos dela fossem estrangulados por supostamente conspirarem contra ele. Assim, o relato de Mateus sobre o massacre de Belém se harmoniza com o que se sabe do temperamento de Herodes e sua determinação de eliminar possíveis rivais. Alguns dizem que Herodes, sabendo que não era muito popular, estava decidido a fazer com que sua morte causasse profunda tristeza na nação em vez de alegria. Para atingir esse objetivo, mandou prender pessoas importantes da Judéia e ordenou que fossem executadas assim que sua morte fosse anunciada. Essa ordem nunca foi cumprida. O legado de Herodes, o Grande. Com a morte de Herodes, Roma decretou que Arquelau sucedesse seu pai como governante da Judéia e que outros 2 filhos de Herodes se tornassem príncipes, ou tetrarcas, Antipas sobre a Galiléia e a Pérea, e Filipe sobre a Itureia e Traconites. Arquelau não agradou nem seus súditos nem seus soberanos romanos. Após uma década de má administração, os romanos removeram Arquelau e nomearam seu próprio governador, o predecessor de Pôncio Pilatos. Nesse meio tempo, Herodes Antipas, a quem Lucas chama apenas de Herodes, e Filipe continuaram a governar suas próprias tetrarquias. Essa era a situação política quando Jesus iniciou seu ministério. Lucas 3:1. Herodes, o Grande, foi um político astuto e um assassino sem escrúpulos. Provavelmente seu pior ato foi a tentativa de matar o menino Jesus. Examinar o papel histórico de Herodes é útil para os leitores da Bíblia. Ajuda a esclarecer acontecimentos importantes daquele período, explica como os romanos se tornaram governantes dos judeus e mostra o contexto da vida e do ministério de Jesus na terra. Estudo perspicaz das Escrituras, Vol. 2 Escritura Misiapag. 318. Herodes. Nome de uma família de governantes políticos que dominavam os judeus. Eram idumeus, edomitas. Nominalmente eram judeus, porque João Hircano I, governante macabeu, impôs aos idumeus a circuncisão por volta de 125 AEC, segundo relata Josefo. Além da breve menção bíblica dos Herodes, a maior parte das informações sobre eles está contida na história de Josefo. O progenitor dos Herodes era Antípater, Antipas, e, a quem Alexandre Janeu, o rei Asmoneu, macabeu, fizera governador da Idumeia. O filho de Antípater,
também chamado Antípater, ou Antipas, era o pai de Herodes, o Grande. Josefo relata que o historiador Nicolau de Damasco diz que Antípater era da estirpe dos principais judeus que saíram de Babilônia para a terra de Judá. Mas Josefo diz que a afirmação de Nicolau servia apenas para agradar a Herodes, que realmente era edomita, tanto por parte do pai como por parte da mãe. Antípater II, homem muito rico, estava envolvido na política e intrigas, e tinha grandes ambições para seus filhos. Apoiou João Hircano II, filho de Alexandre Janeu e Salomé Alexandra, contra Aristóbulo, irmão de Hircano, para a posição de sumo sacerdote rei judeu. Na realidade, porém, Antípater empenhava-se ambiciosamente em proveito próprio, e por fim recebeu de Júlio César a cidadania romana e o cargo de governador da Judéia. Antípater designou Fazel, seu primeiro filho, governador de Jerusalém, e outro filho, Herodes, governador da Galiléia. Sua carreira terminou quando foi envenenado por um assassino. 1. Herodes, o Grande, segundo filho de Antípater, Antipas. 2. Com sua esposa Cipros. A história confirma a veracidade do breve relance bíblico. O caráter inescrupuloso, ardiloso, suspeitoso, imoral, cruel e assassino deste homem. Ele possuía a habilidade do pai como diplomata e oportunista. Deve-se dizer, porém, que mostrou capacidade de organizador e de comandante militar. Josefo o descreve como homem de grande força física, perito no manejo de cavalos, e no uso do dardo e do arco. Tigeu-Ijar, a Guerra Judaica, I. 429-430, Psi. 13. Provavelmente, sua característica benéfica mais notável era sua habilidade como construtor. Distinguiu-se primeiro como governador da Galiléia por livrar este território dos bandos de assaltantes. Todavia, certos judeus eram invejosos, e, junto com as mães de assaltantes mortos, incitaram Hircano II, então sumo sacerdote, a convocar Herodes perante o Sinédrio, sob a acusação de que se adiantara este corpo por executar sumariamente os assaltantes, em vez de levá-los primeiro ao julgamento. Herodes acatou isso, mas impudente e desrespeitosamente compareceu com uma escolta, embora ele, como professo prosélito, estivesse sujeito a este tribunal. Por causa deste insulto à Suprema Corte Judaica, ele incorreu na ira dos juízes. Segundo Josefo, um único juiz, chamado Samaías, Simeão, foi intrépido bastante para se levantar e falar, predizendo que, se Herodes escapasse da punição, ele, com o tempo, mataria os que o julgavam. Mas Hircano era um homem passivo, indeciso. Sob a pressão da intimidação de Herodes, acompanhada de uma carta de Sesto César, parente de Júlio César, e então presidente da Síria, que ameaçava Hircano se não negasse provimento às acusações, Hircano cedeu. Jewish Antiquities Antiguidades Judaicas, 14, 168 a 176, X, 4. Rei da Judéia. Herodes sucedeu seu pai, e, por volta de 39 a.C., foi feito rei da Grande Judéia, por designação do Senado romano, mas só pôde firmar-se de fato como rei 3 anos mais tarde, quando tomou Jerusalém e depôs Antígono, filho de Aristóbulo. Depois desta vitória, Herodes tomou medidas para manter sua posição por persuadir o romano Marco Antônio a matar Antígono, e por caçar os principais membros do partido de Antígono, ao todo 45 homens, e matá-los. Dentre os principais fariseus, ele poupou apenas Samaías e Pólio, porque, por fim, matou até mesmo João Hircano II, alguns anos mais tarde. Por assim matar aqueles que o haviam julgado, cumpriu a predição de Samaías. Sempre político astuto, Herodes acreditava que seus melhores interesses residiam em apoiar Roma. Mas, ele tinha de ser muito diplomático, frequentemente mudando de lado, para acompanhar a situação mutável dos governantes romanos. Por ser amigo íntimo de Sesto, Herodes primeiro apoiou Júlio César, e depois se aliou a Cássio, assassino de César. Conseguiu obter o favor de Marco Antônio, inimigo de Cássio e vingador de César, parcialmente por meio de grandes subornos. Mais tarde, quando Otávio, Augusto César, derrotou Antônio na Batalha de Áxio, Herodes astutamente obteve o perdão de Augusto por ter apoiado Antônio, e depois reteve a amizade de Augusto.
por apoiar Roma e por seu liberal uso de dinheiro como presentes para os Césares, junto com sua linguagem macia, Herodes sempre se saiu bem quando queixas ou acusações contra ele eram levadas a Roma por judeus ou por outros, às vezes por membros da sua própria família. Como governador da Galiléia, Herodes exerceu seu primeiro domínio. Cássio fizera dele governador da Coelha e Síria. Mais tarde, o Senado romano, pela recomendação de Antônio, fez dele o rei da Judéia. A isto o imperador Augusto acrescentou então Samaria, Gadara, Gaza e Jope, depois as regiões de Traconites, Bataneia, Auranites e Pérea, uma região ao leste do Jordão, correspondendo aproximadamente a Gileade. A Idumeia também estava sob o seu domínio. O templo e outras construções. No que se refere às construções feitas por Herodes, a mais notável é a reconstrução do templo de Zorobabel, em Jerusalém, especialmente do ponto de vista bíblico. Foi construído a um enorme custo, e é descrito por Josefo como realmente magnífico. Jewish Antiquities, 15, 395, 396, Xi, 3, os judeus, por odiarem Herodes e suspeitarem dele, não lhe permitiram derrubar primeiro o templo existente, mas ele teve de reunir os materiais de construção e tê-los no canteiro de obras antes de poder começar a demolição. Segundo Josefo, o santuário do templo foi reconstruído em 18 meses. Jewish Antiquities, 15, 421, Xi, 6. Outros edifícios principais foram erigidos em 8 anos. Mas, em 30 EC, os judeus declararam que o templo foi construído em 46 anos. Esta declaração foi feita durante uma conversa com Jesus Cristo perto da época da primeira Páscoa após o batismo de Jesus. Ju 2 e 13 e 20, segundo Josefo, Jewish Antiquities, 15, 380, Xi, 1, esta obra começou no 18º ano do reinado de Herodes. Calculado do modo que os judeus encaravam os anos de reinado dos seus reis, isto poderia significar 18-17 AE. Na realidade, a obra do templo continuou na forma de anexos, e assim por diante, até 6 anos antes da sua destruição em 70 EC. Herodes foi também responsável pela construção de teatros, anfiteatros, hipódromos, cidadelas, fortalezas, palácios, jardins, templos em honra de César, aquedutos, monumentos e até mesmo cidades. A estas cidades deu seu próprio nome, o de parentes ou de imperadores de Roma. Construiu um porto artificial em Cesareia, que rivalizava com o porto marítimo de Tiro. Segundo Josefo, assentaram-se na água enormes pedras a uma profundidade de 36 m, para construir um molho de uns 60 m de largura. Jewish Antiquities, 15, 334, 335, X, 6. Herodes reconstruiu as fortalezas de Antônio e de Massada, sendo esta última mais magnífica. Suas construções eram feitas em cidades tão afastadas como Antioquia da Síria, e Rhodes, na ilha do mesmo nome. Herodes era extremamente pródigo nas suas recepções e liberal com presentes, especialmente para dignitários romanos. Uma das principais queixas dos judeus contra ele era a sua construção de anfiteatros, tais como aquele em Cesareia, onde realizava jogos gregos e romanos, inclusive corridas de carros, lutas de gladiadores, homens lutando com feras, e outras festividades pagãs. Ele estava tão interessado em manter vivos os Jogos Olímpicos que, enquanto estava na Grécia, numa viagem a Roma, tornou-se até mesmo um dos combatentes. Daí ele doou uma grande soma de dinheiro para perpetuar os Jogos, bem como, incidentalmente, seu próprio nome. Por ser ele nominalmente judeu, chamava os judeus de meus patrícios, e aqueles que tinham retornado de Babilônia para construir o templo de Zorobabel, de meus pais. Não obstante, seu proceder na vida era de completa negação da sua afirmação de ser servo de Jeová Deus. Dificuldades na família. Praticamente toda a família dos Herodes era ambiciosa, suspeitosa, crassamente imoral e problemática. Herodes enfrentou as maiores dificuldades e pesares na sua própria família. Sua mãe Ciprus e sua irmã Salomé constantemente agravavam a situação. Herodes havia se casado com Mariane, neta de Hircano II e filha de Alexandre, o qual era filho de Aristóbulo.
Ela era uma mulher muito bela, e Herodes a amava muito, mas surgiu ódio entre ela e a mãe e a irmã de Herodes. Herodes era constantemente invejoso, e suspeitava que membros da sua família, especialmente seus filhos, tramavam contra ele. Em alguns casos, sua suspeita era justificada. Sua cobiça de poder e suas suspeitas induziram-no então a causar o assassinato da sua esposa Mariane, de 3 dos seus filhos, do irmão e do avô, Hircano, da sua esposa, de diversos dos que haviam sido seus melhores amigos, e de muitos outros. Recorria a torturas para arrancar confissões de quem quer que ele suspeitasse ter informações que confirmariam as suas suspeitas. Relação com os judeus. Herodes tentou apaziguar os judeus com a reconstrução do templo e por dar-lhes as coisas necessárias em épocas de fome. Ocasionalmente, aliviou os impostos de alguns dos seus súditos. Conseguiu até mesmo que Augusto concedesse aos judeus privilégios em diversas partes do mundo. Mas a sua tirania e sua crueldade cediam isso, e, durante a maior parte do seu domínio, ele tinha dificuldades com os judeus. Sua doença e sua morte. É bem possível que Herodes, por causa da vida licenciosa que levava, por fim padecesse de uma doença repugnante, acompanhada por febre, e, citando Josefo, uma coceira intolerável em toda a pele, contínuas dores nos intestinos, tumores nos pés, como nidropisia, inflamação do abdômen e gangrena nos órgãos genitais, resultando em vermes, além de asma, com grande dificuldade de respiração, e convulsões em todos os membros, Tigeuishar, I. 656, Xi. 5. Foi durante a sua doença fatal que ele ordenou o assassinato de seu ardiloso filho Antípater. Também, sabendo que os judeus se alegrariam de saber da sua morte, Herodes ordenou que os mais ilustres homens da nação judaica se reunissem num lugar chamado Hipódromo, em Jericó, e ali os trancafiou. Daí ele deu ordens aos achegados a ele para que, quando falecesse, a notícia da sua morte só fosse anunciada depois de estes líderes judaicos terem sido mortos. Então, disse ele, toda a família na Judéia certamente choraria no seu sepultamento. Esta ordem nunca foi executada. Salomé, irmã de Herodes, e seu marido Aleixas libertaram esses homens e os mandaram para casa. Herodes faleceu à idade de aproximadamente 70 anos. Havia feito um testamento designando seu filho Antipas como sucessor, mas, pouco antes da sua morte, acrescentou um codicilo, ou fez um novo testamento, no qual designou Arquelau para este cargo. Arquelau foi reconhecido como rei pelo povo e pelo exército. A Bíblia diz que José, pai adotivo de Jesus, soube que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, Mt 2:22. Mas a ação foi contestada por Antipas. Depois de uma audiência a respeito do assunto em Roma, Augusto César apoiou Arquelau. No entanto, constituiu Arquelau em etnarca e dividiu o território anteriormente governado por Herodes, metade para Arquelau, da outra metade, concedeu-se uma parte a Antipas e outra a Filipe, 2 dos outros filhos de Herodes. Matança de crianças. O relato bíblico sobre a matança ordenada por Herodes, de todos os menininhos de até 2 anos de idade em Belém e nos seus distritos, está em harmonia com outros relatos históricos sobre Herodes e sua índole iníqua. Isto ocorreu pouco antes da morte de Herodes, porque Jesus escapou por ser levado pelos pais ao Egito, mas eles retornaram e se estabeleceram na Galileia após o falecimento de Herodes. Estes 2 eventos foram preditos por Jeová por meio dos seus profetas Jeremias e Oséias, Mt 2:1-23, G 31:15, os 11:1. Data da sua morte. Surge um problema com respeito a quando Herodes morreu. Alguns cronologistas sustentam que ele morreu no ano 5 ou 4 a.C. A cronologia deles baseia-se em grande parte na história de Josefo. Ao datar quando Roma designou Herodes para ser rei, Josefo usa uma datação consular, isto é, localiza o evento como ocorrido durante o governo de certos cônsules romanos. Segundo esta, a designação de Herodes como rei ocorreu em 40 a.C., mas os dados de outro historiador, Apiano, colocariam o evento em 39 a.C. Pelo mesmo método, Josefo situa a captura de Jerusalém por Herodes em 37 a.C., mas ele diz também que ela ocorreu 27 anos depois da captura da cidade por Pompeu, que ocorreu em 63 a.C. Jewish Antiquities, 14.
487, 488, vi. 4. Sua referência a este último evento situaria a data em que Herodes tomou Jerusalém em 36 a.C. Ora, Josefo diz que Herodes faleceu 37 anos depois de ter sido designado rei pelos romanos, e 34 anos depois de tomar Jerusalém. Jewish Antiquities, 17, 190, 191, vi. 1. Isto indicaria que a data do seu falecimento era o ano 2 ou talvez 1 a.C. O historiador judeu Josefo talvez tenha contado os reinados dos reis da Judéia pelo método dos anos de acessão, como se fazia com os reis da linhagem de Davi. Se Herodes foi designado rei, por Roma, em 40 a.C., seu primeiro ano de reinado se estendeu do Nisan de 39 ao Nisan de 38 a.C., de modo similar, se for contado a partir da sua captura de Jerusalém, em 37, ou 36 a.C., o primeiro ano do seu reinado começou no Nisan de 36, ou 35 a.C. Portanto, se for como Josefo diz, que Herodes faleceu 34 anos depois de capturar Jerusalém, e se estes anos, em cada caso, forem contados segundo o ano de reinado, sua morte pode ter ocorrido em 1 a.C. Num argumento neste sentido, apresentado em The Journal of Theological Studies, a revista de estudos teológicos, W. E Filmer escreve que a evidência dada pela tradição judaica indica que a morte de Herodes ocorreu em 2 de Sebate. O mês de Sebate cai em janeiro a fevereiro de nosso calendário, editada por H. Chadwick H. Sparks, de Oxford, 1966, vol. 17, p. 284. Segundo Josefo, Herodes morreu pouco depois no eclipse lunar e antes de uma Páscoa. Jewish Antiquities, 17, 167, vi. 4, 213, x. 3, visto que houve um eclipse em 11 de março de 4 a.C., 13 de março, calendário juliano, alguns chegaram à conclusão de que este era o eclipse a que Josefo se referiu. Por outro lado, houve um eclipse total da lua em 1 a.C., uns 3 meses antes da Páscoa, ao passo que aquele em 4 a.C. foi apenas parcial. O eclipse total em 1 a.C. ocorreu em 8 de janeiro, 10 de janeiro, calendário juliano, 18 dias antes de 2 de Sebate, dia tradicional da morte de Herodes. Outro eclipse, parcial, ocorreu em 27 de dezembro de 1 a.C., 29 de dezembro, calendário juliano, veja cronologia, eclipses lunares. Outra forma de cálculo gira em torno da idade de Herodes quando morreu. Josefo diz que ele tinha cerca de 70 anos. Diz que, quando Herodes recebeu sua nomeação como governador da Galileia, que em geral é datada em 47 a.C., ele tinha 15 anos de idade, mas os peritos entendem tratar-se de um erro, evidentemente devendo ser 25 anos. Jewish Antiquities, 17, 148, vi. 1, 14, 158, x. 2. Concordemente, a morte de Herodes ocorreu em 2 a.C. Temos de lembrar-nos, porém, de que Josefo é muitas vezes incoerente na sua datação de eventos, e, portanto, não é a fonte mais fidedigna. Para obtermos a evidência mais fidedigna temos de recorrer à Bíblia. A evidência disponível indica que Herodes provavelmente morreu no ano 1 a.C. Lucas, o historiador bíblico, informa-nos que João apareceu para fazer batismos no 15º ano de Tibério César. Lu 3, 1 a 3. Augusto faleceu em 17 de agosto de 14 a.C. Tibério foi nomeado imperador pelo Senado romano em 15 de setembro. Os romanos não usavam o sistema do ano de sessão, por conseguinte, o 15º ano se estenderia de fins de 28 a.C. a fins de 29 a.C. João era 6 meses mais velho do que Jesus e iniciou seu ministério, evidentemente na primavera, antes dele, como seu precursor, preparando o caminho. Lume 35, 36, Jesus, que segundo a Bíblia nasceu no outono, tinha cerca de 30 anos de idade quando se dirigiu a João para ser batizado. Lu 13 e 21 a 23. Portanto, muito provavelmente, foi batizado no outono, por volta de outubro de 29 a.C. contando 30 anos para trás. Chegamos ao outono de 2 a.C. como a época do nascimento humano do Filho de Deus. Compare Lu 3:1.
23, com a profecia de Daniel sobre as 70 semanas, em 19, 24 a 27, veja 70 semanas. Os astrólogos que visitaram Jesus. O apóstolo Mateus nos conta que, depois de Jesus ter nascido em Belém nos dias de Herodes, o rei, vieram a Jerusalém astrólogos das partes orientais, dizendo que viram a estrela dele quando estavam no Oriente. Isto imediatamente suscitou os temores e as suspeitas de Herodes, e ele averiguou dos principais sacerdotes e dos escribas que o Cristo havia de nascer em Belém. Convocou então os astrólogos e averiguou deles o tempo do aparecimento da estrela, MT 2:1 a 7. Observamos que isto ocorreu algum tempo depois do nascimento de Jesus, porque ele não se encontrava mais numa manjedoura, mas sim com os pais numa casa. MT 2:11, compare isso com Lu 2:4 a 7, quando os astrólogos deixaram de voltar a Herodes com a informação sobre o paradeiro do menino, o rei ordenou a matança de todos os meninos de 2 anos ou menos em Belém e nos seus distritos. No ínterim, Jesus fora levado pelos pais ao Egito, por causa do aviso de Deus. MT 2:12 a 18, a morte de Herodes dificilmente pode ter ocorrido antes de um Aik, porque, neste caso, Jesus, que nasceu por volta de 1º de outubro de 2 Aik, teria tido menos de 3 meses de idade. Por outro lado, não era necessário que Jesus tivesse 2 anos quando ocorreu a matança dos meninos, pode ter tido até mesmo menos de 1 ano, porque Herodes fez o cálculo à base do tempo em que a estrela apareceu aos astrólogos no Oriente. MT 2:2, 7 a 9, pode muito bem ter decorrido um período de alguns meses, porque se os astrólogos vieram do secular centro de astrologia, Babilônia ou Mesopotâmia, como é bem provável, a viagem foi muito longa. Os israelitas haviam levado pelo menos 4 meses para fazer esta viagem, quando foram repatriados de Babilônia, em 537 a.C. Evidentemente, Herodes concluiu que, por matar todos os meninos de até 2 anos de idade, ele com certeza atingiria este que nascera rei dos judeus. MT 2:2, que Herodes morreu não muito tempo depois destes acontecimentos, é indicado por Jesus evidentemente não permanecer muito tempo no Egito. MT 2:19 a 21. Portanto, podemos concluir que a cronologia bíblica, os dados astronômicos e os registros históricos disponíveis parecem indicar o tempo da morte de Herodes em um Aik, ou, possivelmente, até mesmo no começo de um EC. 2. Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, com Maltace, uma samaritana. Foi criado em Roma junto com seu irmão Arquilau. No testamento de Herodes, Antipas fora nomeado para receber o reinado, mas Herodes, por fim, mudou o testamento, nomeando em vez disso Arquilau. Antipas contestou o testamento perante Augusto César, que apoiou a pretensão de Arquilau, mas dividiu o reino, dando a Antipas a tetrarquia da Galiléia e da Pérea. Tetrarca, que significa governante de uma quarta parte de uma província, era o termo aplicado ao governante no distrito menor ou a um príncipe territorial. No entanto, popularmente, ele talvez tenha sido chamado de rei, assim como Arquelau, MT 14:9, MR 6:14, 22, 25 a 27. Antipas casou-se com a filha de Aretas, rei da Arábia, cuja capital era Petra. Mas, em uma das suas viagens a Roma, Antipas visitou seu meio-irmão Herodes Filipe, filho de Herodes, o Grande, com Mariana II, não Filipe, o tetrarca. Nessa visita, ficou apaixonado por Herodias, esposa de Filipe, a qual ambicionava uma posição. Levou-a consigo para a Galiléia e casou-se com ela, divorciando-se da filha de Aretas e mandando-a de volta ao seu lugar de origem. Esta ação insultante resultou em guerra. Aretas invadiu o domínio de Antipas e infligiu-lhe enormes perdas, a ponto de este quase ser derrubado. Antipas foi salvo por um apelo para Roma, que resultou numa ordem do imperador Aretas para pôr fim à guerra. Antipas granjeou o grande favor de Tibério César, sucessor de Augusto. Sendo construtor, como seu pai, mas em escala muito menor, Antipas construiu uma cidade junto ao lago Genizaré, o mar da Galiléia, ou Tiberíades, e chamou-a de Tiberíades, segundo o imperador. Júlio 1,23, a outra cidade, Júlia, deu o nome da esposa de Augusto, Júlia, costumeiramente chamada de Lívia.
construiu também fortes, palácios e teatros. Mata João, o Batizador. Foi o relacionamento adúltero de Herodes Antipas com Herodias que trouxe a censura de João, o Batizador. João podia devidamente corrigir Antipas nesta questão, porque Antipas era nominalmente judeu e professava estar sob a lei. Antipas lançou João na prisão, desejando matá-lo, mas tinha medo do povo, o qual achava que João era profeta. Não obstante, na celebração do aniversário natalício de Antipas, a filha de Herodias agradou-lhe tanto, que jurou dar-lhe tudo o que ela pedisse. Herodias mandou que sua filha pedisse a cabeça de João. Herodes, embora isto não lhe agradasse, covardemente cedeu, para salvar as aparências perante os presentes na celebração e por causa do seu juramento. No entanto, sob a lei, não era obrigado por um juramento de realizar um ato ilegal, tal como assassinato, MT 14 3 a 12, MR 6 e 17 a 29. Posteriormente, quando Antipas soube do ministério de pregação, das curas e das expulsões de demônios por Jesus, ele ficou amedrontado, temendo que Jesus na realidade fosse João que teria sido ressuscitado dentre os mortos. Depois, desejava muito ver Jesus, aparentemente não para ouvir sua pregação, mas por não ter certeza da conclusão a que chegara. MT 14 1, 2, MR 6 e 14 a 16, LU 9 7 a 9. Foi provavelmente numa ocasião em que Jesus passava pela Pérea em caminho para Jerusalém que os fariseus lhe disseram: sai e vai embora daqui, porque Herodes quer matar-te. Pode ser que Herodes tivesse iniciado este rumor, esperando induzir Jesus a fugir do seu território por medo, porque Herodes talvez receasse levantar de novo a mão contra um profeta de Deus para matá-lo. Jesus, na sua resposta, evidentemente referindo-se à astúcia de Herodes, chamou de aquela raposa, Lu 13 e 31 a 33. O fermento de Herodes. Foi durante o governo de Herodes Antipas que Jesus advertiu seus seguidores: mantende os olhos abertos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. MR 8 e 15, as duas seitas, os fariseus e os herodianos, ou partidários de Herodes, opunham-se a Jesus Cristo e seu ensino, e embora houvesse inimizade entre elas, ambas encaravam Cristo como inimigo comum e se uniam contra ele. Os herodianos eram mais políticos do que religiosos. Tem-se dito que eles afirmavam seguir a lei, mas sustentavam a opinião de que era lícito que os judeus reconhecessem um príncipe estrangeiro, porque os Herodes não eram realmente judeus, mas sim idumeus. Os herodianos eram muito nacionalistas e não apoiavam nem a ideia de um domínio teocrático, sob reis judeus, nem o domínio romano, mas queriam o restabelecimento do reino nacional sob um ou outro dos filhos de Herodes. Um exemplo que revela seu fermento nacionalista foi a pergunta capciosa que eles, junto com os fariseus, fizeram na tentativa de enlaçar Jesus: é lícito ou não pagar a César o imposto por cabeça? Devemos pagar ou não devemos pagar? MR 12 13 a 15. Jesus chamou-os de hipócritas e mostrou que ele estava atento ao fermento deles, porque a sua resposta lhes tirou o argumento, frustrando a sua intenção de acusá-lo de sedição ou então de incitar o povo contra ele. MT 22 e 15 a 22. Diverte-se às custas de Jesus. No último dia da vida terrestre de Jesus, quando foi levado perante Pôncio Pilatos e este soube que Jesus era galileu, Pilatos o mandou a Herodes Antipas, o governante distrital, tetrarca, da Galiléia, que se encontrava então em Jerusalém, pois Pilatos já tivera dificuldades com os galileus. Lu 13 1.23 1 a 7. Ao ver Jesus, Herodes alegrou-se, não por estar preocupado com o bem-estar de Jesus ou por querer fazer alguma tentativa real de descobrir a verdade ou inverdade das acusações levantadas contra Jesus pelos sacerdotes e pelos escribas, mas porque desejava vê-lo realizar algum sinal. Jesus negou-se a isso, e ficou calado quando Herodes o interrogou com muitas palavras. Jesus sabia que este comparecimento perante Herodes lhe fora imposto apenas como uma espécie de zombaria. Herodes, desapontado com Jesus, fez pouco dele e caçou dele por trajá-lo com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos, que era a autoridade superior no que se referia a Roma. Pilatos e Herodes haviam sido inimigos, possivelmente por certas acusações que Herodes tinha levantado contra Pilatos.
Mas este gesto da parte de Pilatos agradou Herodes e eles se tornaram amigos. Lu 23, 8-12. Depois de Pedro e João terem sido soltos, logo após o Pentecostes de 33 S, os discípulos disseram em oração a Deus, tanto Herodes, Antipas, como Pôncio Pilatos, com homens das nações e com povos de Israel, ajuntaram-se realmente nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. E agora, Jeová, dá atenção às ameaças deles e concede aos teus escravos que persistam em falar a tua palavra com todo o denodo. Atos 4, 2.23,27-29. Em Atos 13:1, menciona-se que Manaém, um cristão, tinha sido educado junto com Herodes, o governante distrital. Visto que Antipas fora criado em Roma, junto com certo cidadão, a declaração bíblica talvez indique que Manaém tenha sido educado em Roma. Banido para Gália. Quando Caio César, Calígula, constituiu Agripa I rei da tetrarquia de Filipe, Herodias, esposa de Antipas, repreendeu seu marido, dizendo que foi só por causa do desleixo da parte dele que ele não recebeu um reinado. Ela argumentou que, visto ele já ser tetrarca, ao passo que Agripa, em contraste, antes não detinha nenhum posto, Antipas deveria ir a Roma e solicitar a César um reinado. Ele finalmente cedeu à persistente pressão da sua esposa. Mas Calígula ficou irado com a solicitação ambiciosa de Antipas, e, acolhendo as acusações de Agripa, baniu Antipas para Gália, a cidade de Leão, na França. Ele, por fim, morreu na Espanha. Herodias, embora pudesse ter se livrado da punição, por ser irmã de Agripa, acompanhou seu marido, talvez por orgulho, a tetrarquia de Antipas, e, depois do seu exílio, seu dinheiro, bem como os bens de Herodias, foram dados a Agripa, e de modo que Herodias foi responsável pelas duas grandes calamidades de Antipas, a derrota que quase sofreu pelo rei Aretas, e seu banimento. 3. Herodes Agripa e neto de Herodes, o Grande. Ele era filho de Aristóbulo, o qual, por sua vez, era filho de Herodes, o Grande, com Mariano I, neta do sumo sacerdote Hircano II. Aristóbulo tinha sido morto por Herodes, o Grande. Agripa foi o último dos Herodes a se tornar rei de toda a Palestina, assim como fora seu avô. Sua formação. Agripa conseguiu sua posição de Herodes, o rei, por diversas manobras e com a ajuda de amigos em Roma. Atos 12:1, educado em Roma, junto com o filho do imperador Tibério, Druso, e seu sobrinho, Cláudio, tornou-se ali uma figura conhecida nos círculos.